Hoje nós vamos falar de um assunto que vai auxiliar muitos pais de primeira viagem: nutrição infantil. Vem comigo! Presta atenção nessas informações. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 60% dos bebês entre 6 meses e 2 anos consomem verduras e legumes. E acreditem, com essa pouca idade, 43% deles já consomem sucos industrializados e 48% tomam refrigerante. Entre as crianças com menos de 1 ano, 72% consomem regularmente bolacha recheada. Realmente esses dados são alarmantes e para a gente falar sobre uma alimentação equilibrada, a gente está recebendo nesse episódio a Vanessa Martini, que é do blog Mãezinha Vai com as Outras, e também a nutricionista Carolina Pita. Bem-vindas! Eu fiquei chocada, Carol, com esses dados. Cadê o arroz, gente? O feijão, que são alimentos super saudáveis e num custo-benefício muito bom. Exatamente, Cris. A importância da base do prato das crianças, né? O arroz tem saído do prato e contrapartida, a obesidade vem aumentando, inclusive, né, nas crianças, como tu falaste. Então é importante, arroz e feijão é uma combinação excelente, é fonte de energia, é fonte de proteína, fonte de vitaminas e sais minerais. As pessoas, ai, meu filho só quer comer arroz com feijão, o que eu faço? Nada. Continuo oferecendo arroz com feijão, tá ótimo. Porque o arroz ele é hipoalergênico. Então, caso não saiba se a criança tem doença celíaca, né, que é a hipersensibilidade ao glúten, que é a proteína que a gente encontra lá no trigo, no centeio e na cevada, então o arroz não tem e outros cereais também não tem. Então não é um problema, é uma solução. Criança comendo arroz com feijão está alimentada, né? Então tem fibras, proteínas, carboidratos, né, de digestão lenta, que vão deixar essa criança saciada e bem alimentada. Comendo bem, a criança não vai ter obesidade, porque a gente vai colocar naquele pratinho ali arroz, feijão, carninha e outros vegetais. Porque a obesidade está bem, também dentro dos números aí, né, tá bem alarmante a questão da obesidade infantil por esse descuido, né, do prato que hoje... Muito, porque os alimentos industrializados hoje são rotina nas famílias. As famílias nem para a cozinha mais vão. Então é importante voltar a produzir os alimentos em casa. Os alimentos de forma caseira, que a gente sabe a quantidade de açúcar que está colocando, a quantidade de sal, está regulando esses alimentos que, consumidos em excesso, vão favorecer a obesidade. Então, crianças que entram à adolescência com obesidade têm 75% de chance de permanecerem obesas na vida adulta. E a obesidade traz duas doenças importantes consigo, que é o diabetes e a hipertensão. E quanto à doença celíaca? Existe uma idade, um motivo para ela acontecer? O que se sabe? Se sabe que ela é uma doença autoimune, então o corpo reage à proteína, né? As alergias têm a ver com as proteínas, reação às proteínas. Então ele não reconhece aquele nutriente e agride, então ele começa a agredir o próprio corpo. Então tem o componente genético muito forte, mas pode desenvolver ao longo dos anos. Então, pessoas que com 50, com 60 anos começam com algumas reações e quando percebem estão com a doença celíaca. Não necessariamente na infância? Não necessariamente na infância. Como é que é a vida do Theo com o arroz? Geralmente os pratos lá, então a base vem o arroz, um feijãozinho e os complementos. Então um legume, né, uma verdura, né, uma carne. Ele é muito da carne também, mas eu gosto... Porque como ele não gosta muito de legumes, agora tá gostando mais, né? Eu acabo botando assim, um arroz com uma batatinha, uma cenoura e um brócolis. Daí eu cozinho junto ali. Mesmo que ele empurre, o arroz já tá com aqueles nutrientes, exatamente. Entendeu? Então, né, um dia eu faço isso, eu digo, é a carreteirinha da mãe. Aí vem. Outro dia eu faço só o arroz com o brócolis, daí fica meio verdinho, as folhinhas, ele não nota e vai comendo. Então, a base lá em casa é o arroz com alguma coisa que fique colorido. Uma dieta, por exemplo, que a gente tem visto, o pessoal que vai pra academia e faz uma dieta por conta própria, isso acaba minando as pessoas de uma forma errada. E acaba alguns pais achando que o arroz vai engordar o meu filho, quando não, ele tem muito mais proteína, né, e vai fazer muito mais bem do que mal para uma criança, seja a idade que for. É importante a fonte de informação. Então o que a gente tem hoje são profissionais não habilitados fazendo orientações alimentares, né, e prometendo dietas que vão ter uma perda de peso relâmpago, e isso acaba influenciando as crianças. Então começa a tirar arroz e feijão do prato, porque isso vai ser ruim, vai engordar, e acaba complementando com alimentos industrializados, com muito açúcar, muita gordura, e aí dá essa bola de neve
né, da má alimentação, obesidade, problemas para a vida toda. Arroz é tudo. Arroz é tudo. Teteu, vai ter arroz hoje lá em casa, viu? Adorei conversar com vocês.